Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre alienígenas. Esqueça os filmes de Hollywood, os bonecos verdes de olhos grandes vendidos em lojas de brinquedos e as teorias conspiratórias gritadas em fóruns obscuros da internet. A verdade não é tão barulhenta quanto uma explosão de cinema, nem tão simplista quanto uma invasão de monstros espaciais. A verdade é silenciosa, burocrática e cheira a papel velho e tinta carimbada. A verdadeira história do contato não está nos céus, mas trancada em arquivos de aço, protegida por níveis de segurança que a maioria das pessoas nem sabe que existem. O que vamos explorar hoje não são suposições selvagens, mas a realidade fria e dura documentada pelos próprios governos que juraram publicamente que nada disso existia. Estamos falando de relatórios de inteligência, memorandos militares, diários de bordo de pilotos de combate e análises científicas conduzidas nas sombras. Por décadas, uma narrativa foi construída para ridicularizar o tema, para fazer você rir de quem olhava para o céu. Mas, enquanto o público ria, os generais, os presidentes e os diretores de agências de inteligência estavam preocupados. Eles não estavam rindo, eles estavam escrevendo relatórios, e agora pedaços desse quebra-cabeça colossal começaram a cair na mesa do público. Documentos oficiais desclassificados, alguns vazados, outros liberados por força de lei, começam a contar uma história diferente. Uma história de monitoramento constante, de tecnologia incompreensível e de uma presença que está aqui há muito mais tempo do que ousamos admitir. Prepare-se para ler nas entrelinhas das tarjas pretas. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Para entender a magnitude do que foi ocultado, precisamos primeiro compreender a mentalidade do segredo. Imagine o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. As potências globais estavam paranoicas, divididas entre o leste e o oeste, e o controle do espaço aéreo era sinônimo de sobrevivência. Nesse cenário de tensão nuclear, objetos que desafiavam as leis da física não eram apenas uma curiosidade científica, eram uma ameaça existencial. Se a União Soviética tivesse essa tecnologia, o Ocidente estaria acabado. Se fosse algo não humano, as implicações seriam ainda mais aterrorizantes, pois significaria que nem os Estados Unidos nem a URSS estavam no topo da cadeia alimentar. Foi nesse clima que nasceu o carimbo confidencial. Documentos que descreviam encontros com naves capazes de manobras impossíveis foram enterrados não apenas para evitar pânico, mas para manter uma vantagem estratégica. Ocultar a verdade tornou-se uma questão de segurança nacional. Mas o segredo tem um custo. Ao classificar esses arquivos como ultra-secretos, criou-se um governo paralelo, uma estrutura compartimentalizada, onde a mão esquerda não sabia o que a mão direita fazia. Projetos negros, financiados por orçamentos não declarados, começaram a operar sem supervisão do Congresso ou do público. O que esses documentos revelam não é apenas a existência de OVNIs, mas a existência de um esforço coordenado e multigeracional para estudar, recuperar e, possivelmente, fazer engenharia reversa dessa tecnologia, tudo isso enquanto se dizia ao mundo que eram apenas balões meteorológicos ou gás do pântano. A primeira revelação desses arquivos é a própria admissão implícita do medo. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Não pense que este é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. A arrogância cultural muitas vezes nos faz focar na Área 51 ou no Pentágono, mas os arquivos globais mostram que o fenômeno não respeita fronteiras geopolíticas. Na verdade, alguns dos documentos mais reveladores e perturbadores vêm da América do Sul. Países como Brasil, Chile e Peru têm uma abordagem historicamente diferente, muitas vezes mais aberta, devido à incidência massiva de avistamentos em seus territórios.
Enquanto os americanos focavam na negação, os militares sul-americanos, muitas vezes, focavam na investigação pragmática. Eles precisavam saber o que estava violando seu espaço aéreo. Documentos liberados por forças aéreas sul-americanas descrevem incidentes onde caças foram enviados para interceptar intrusos que simplesmente brincavam com as aeronaves mais avançadas da época. Não estamos falando de luzes distantes. Estamos falando de objetos sólidos, detectados por radar, vistos por pilotos treinados e confirmados por torres de controle. A narrativa de que apenas fazendeiros isolados veem coisas cai por terra quando você lê um relatório oficial, datilografado por um coronel, descrevendo um objeto metálico em forma de disco acompanhando uma aeronave militar. Esses documentos muitas vezes contêm desenhos, cálculos de velocidade e trajetórias que desafiam a inércia. Ao ampliarmos nosso foco para incluir esses arquivos internacionais, percebemos que o contato não é um evento isolado, é uma condição global. O planeta inteiro tem sido monitorado, e os governos de todo o mundo, em diferentes línguas e sob diferentes bandeiras, chegaram à mesma conclusão silenciosa: eles são reais, e nós não temos controle sobre eles. Vamos mergulhar especificamente no caso brasileiro, pois ele guarda uma das joias da coroa da ufologia mundial, a Operação Prato. Em 1977, a Amazônia brasileira não foi visitada por luzes inofensivas, mas sitiada. Habitantes da região de Colares, no Pará, relataram ser atacados por feixes de luz que extraíam sangue, causando paralisia e anemia profunda. O pânico foi tão generalizado que a Força Aérea Brasileira foi acionada não para investigar folclore, mas para defender a população. O que se seguiu foi uma missão militar oficial, comandada pelo capitão Uiranger Rolanda. Os documentos resultantes dessa operação não são boatos, são centenas de páginas de relatórios oficiais, fotografias e filmes. Pela primeira vez na história, militares armados e equipados com câmeras documentaram dia após dia a presença de grandes objetos luminosos e naves estruturadas entrando e saindo dos rios e da selva. Os relatórios descrevem naves-mãe, maiores que prédios e sondas menores que realizavam manobras inteligentes. O mais chocante desses documentos é a frieza técnica com que o impossível é descrito. Não há misticismo, apenas a linguagem militar tentando categorizar o incategorizável. Eles desenharam os objetos, registraram os horários e, mais importante, admitiram a impotência. A Operação Prato foi encerrada abruptamente e a maior parte do material permanece classificado ou desapareceu. Mas o que vazou e o que foi eventualmente liberado nos anos 2000 é suficiente para mudar qualquer paradigma. Aqui, temos o governo reconhecendo que um fenômeno aéreo não identificado estava interagindo fisicamente e agressivamente com a população civil. A natureza dos documentos que estamos analisando varia. Alguns são relatórios de incidentes imediatos, escritos no calor do momento. Outros são estudos analíticos, tentativas de cientistas e estrategistas de dar sentido aos dados acumulados ao longo de anos. Um padrão perturbador emerge nesses textos: a consistência das descrições ao longo das décadas. Um documento da década de 1950, descrevendo um disco voador prateado, tem semelhanças assustadoras com relatórios de pilotos navais de 2004, descrevendo o famoso tic-tac. A tecnologia evoluiu, nossos sensores melhoraram, mas o objeto em si parece pertencer à mesma linhagem de mistério. Isso sugere que não estamos lidando com fenômenos naturais aleatórios ou protótipos secretos de nações rivais que evoluem com o tempo. Estamos lidando com uma tecnologia que já estava no ápice muito antes de nós aprendermos a voar. Além disso, há documentos que mencionam a recuperação de materiais.
Memorandos internos, muitas vezes com nomes e datas censurados, aludem ao transporte de destroços de origem desconhecida para instalações seguras. A linguagem é deliberadamente vaga, usando códigos e eufemismos, mas o contexto é inegável. Eles não estão falando de um avião soviético caído. Eles estão falando de ligas metálicas que possuem propriedades de memória, de forma, de fibras ópticas décadas antes de sua invenção oficial e de painéis de controle sem fiação visível. A burocracia do segredo deixou rastros de papel sobre a engenharia reversa, sugerindo que parte do nosso salto tecnológico no século XX pode não ter vindo apenas da mente humana, mas da análise de presentes, ou acidentes, caídos do céu. Mas por que manter isso em segredo por tanto tempo? A resposta padrão é para evitar o pânico. Mas os documentos sugerem algo mais profundo e sombrio. A disputa pelo poder. Imagine se uma nação descobrisse como replicar a fonte de energia de um OVNI. Energia ilimitada, limpa e portátil. Isso colapsaria a economia mundial baseada no petróleo, mudaria todas as estruturas de poder geopolítico e tornaria obsoletas as forças armadas convencionais. O segredo, portanto, não é apenas sobre alienígenas, é sobre a manutenção do status quo econômico e militar. Além disso, há a questão da impotência. Governos existem para proteger seus cidadãos. Admitir que o espaço aéreo é violado impunemente por uma força superior que pode desativar ogivas nucleares, como documentado em incidentes em bases de mísseis no EUA, onde os sistemas de lançamento foram desligados remotamente por OVNIs, é admitir que o governo não tem poder real. Essa é uma verdade difícil de engolir para qualquer autoridade. Os arquivos revelam uma profunda ansiedade entre os altos escalões militares sobre essa vulnerabilidade. Eles documentam incidentes onde mísseis foram preparados e radares travados, apenas para o alvo desaparecer em uma velocidade hipersônica. O silêncio, então, torna-se uma máscara para a fraqueza. Ao não falar sobre isso, eles mantêm a ilusão de controle. Desclassificar esses documentos é puxar a cortina e revelar que o mágico de Oz está tão assustado quanto nós. Agora, precisamos falar sobre os Estados Unidos e a complexa teia de desinformação criada lá. O projeto Blue Book, a investigação pública da Força Aérea Americana, que durou de 1952 a 1969, foi projetado, segundo muitos analistas e documentos posteriores, não para encontrar a verdade, mas para encerrar o assunto. Os arquivos mostram uma discrepância clara entre o que era dito ao público e o que era discutido a portas fechadas. Enquanto porta-vozes diziam à imprensa que os avistamentos eram erros de identificação, memorandos internos circulavam entre generais discutindo a realidade do fenômeno. O famoso Memorando Twining, de 1947, escrito pelo general Nathan Twining, declara explicitamente que o fenômeno relatado é algo real e não visionário ou fictício. Esse documento, escrito antes mesmo do início do Blue Book, estabelece o tom. Eles sabiam desde o começo. A estratégia era desacreditar testemunhas, ridicularizar pilotos e criar um estigma social tão forte que qualquer um que visse algo pensaria duas vezes antes de relatar. Essa campanha de engenharia social foi incrivelmente eficaz. Mas os documentos vazados, como os memorandos do almirante Wilson, sugerem que o verdadeiro estudo foi transferido para o setor privado, para grandes empresas aeroespaciais, longe do alcance da Lei de Liberdade de Informação, FOIA. Isso privatizou o segredo, tornando-o uma propriedade corporativa, blindada contra a supervisão pública. Um dos episódios mais impressionantes documentados oficialmente ocorreu em 1952, sobre a capital da maior potência mundial, o Carrossel de Washington.
Durante vários dias de julho, radares no Aeroporto Nacional de Washington e na base aérea de Andrews rastrearam múltiplos objetos não identificados. E não foi apenas radar. Eles foram vistos visualmente por pilotos e controladores. OVNIs sobrevoaram o Capitólio e a Casa Branca, áreas proibidas e ultraprotegidas. Os documentos da época mostram o caos e a confusão. Caças a jato foram lançados para interceptação. Quando os jatos chegavam, os objetos desapareciam dos radares e da visão. Quando os jatos pousavam, os objetos voltavam. Era um jogo de gato e rato com tecnologia muito superior. A conferência de imprensa, realizada apressadamente pelo Pentágono, atribuiu tudo a inversões de temperatura, uma explicação que os próprios meteorologistas e operadores de radar da época rejeitaram em relatórios internos. Os arquivos mostram que o governo sabia que a explicação climática era falsa. Foi uma mentira conveniente para acalmar uma nação à beira da histeria. Esse evento é um marco nos documentos desclassificados porque mostra a audácia do fenômeno. Eles não estavam se escondendo. Estavam se exibindo no centro do poder mundial, desafiando a Força Aérea a fazer algo a respeito. E a Força Aérea não pôde fazer nada além de mentir. Avançando no tempo e cruzando fronteiras novamente, encontramos registros sobre entidades biológicas. É aqui que o terreno se torna mais instável e os documentos mais escassos e altamente censurados. No entanto, referências a EBs, entidades biológicas extraterrestres, aparecem em documentos vazados e em testemunhos corroborados por arquivos de serviço. O caso Roswell é o avô de todos esses relatos, mas documentos menos conhecidos sugerem que a recuperação de corpos não foi um evento único. Há menções a procedimentos de descontaminação, a equipes médicas especializadas e a instalações de armazenamento criogênico. A descrição recorrente nessas supostas vazamentos alinha-se com a imagem popular dos Greys, seres pequenos, macrocéfalos, com grandes olhos negros. Mas os documentos tratam isso de forma clínica. Falam sobre a fisiologia, a ausência de sistema digestivo convencional, a possibilidade de serem drones biológicos ou clones, criados para tarefas específicas. A ideia de que esses seres podem não ser uma espécie natural, mas sim construtos biológicos fabricados, é uma teoria que ganha força com a análise de certos relatórios forenses alegados. Se isso for verdade, quem os construiu? E para que propósito? Os arquivos sugerem que, em alguns casos, houve sobreviventes. O conceito de um hóspede, mantido sob custódia do governo americano por anos, apelidado de EB-1, é uma história persistente que, embora difícil de provar apenas com papéis liberados, encontra ecos em diários e notas de cientistas que trabalharam em projetos negros. Entre as figuras enigmáticas que surgem nesse universo de vazamentos e documentos contestados está Skinny Bob. Embora sua existência venha primariamente de vídeos vazados que muitos debatem a autenticidade, o contexto ao redor dele se conecta com arquivos da KGB e relatórios soviéticos sobre o contato. A União Soviética, assim como os IWA, tinha seu próprio programa de estudo ufológico. Após a queda da cortina de ferro, alguns desses arquivos vieram à tona, descrevendo raças estelares e interações. Skinny Bob representaria uma dessas raças, os chamados Greys de Zeta Reticuli. O que torna o caso intrigante no contexto documental é a descrição detalhada dos trajes, da biomecânica e dos movimentos, que coincide com descrições encontradas em relatórios de autópsias supostamente realizados em casos de recuperação de quedas na Rússia e na China. A existência de vídeos que parecem mostrar um ser vivo, piscando, movendo-se com uma fluidez muscular que a computação gráfica da época do vazamento teria dificuldade em replicar, adiciona uma camada visual aos textos áridos. Se Skinny Bob é real,
Ele é a prova visual do que os documentos descrevem em texto: a existência de humanoides sencientes que interagem conosco. Ele personifica o outro, transformando o monstro abstrato dos relatórios em um ser com o qual podemos, talvez, sentir empatia ou medo visceral. Mas os documentos não falam apenas de pequenos seres cinzas. Há referências a uma variedade de entidades, sugerindo uma cosmologia muito mais povoada do que imaginamos. Relatórios de contato, muitas vezes classificados como alucinações pelos militares, mas registrados diligentemente, falam de seres altos, nórdicos ou de entidades de pura energia. Aqui entra o nome Astacharan e a ideia da Confederação Intergaláctica. Embora isso soe profundamente esotérico, existem transcrições de sessões de comunicação e relatos de contatados que foram monitorados por agências de inteligência. A CIA e o FBI, por exemplo, têm arquivos desclassificados sobre suas investigações em grupos esotéricos e médiuns que afirmavam canalizar mensagens de inteligentes extraterrestres nas décadas de 50 e 60. Por que a maior agência de espionagem do mundo gastaria recursos monitorando malucos que falam com o espaço? A menos que, em algum nível, eles suspeitassem que a comunicação fosse real. Os documentos mostram uma preocupação genuína de que essas entidades pudessem influenciar a sociedade humana ou passar informações tecnológicas através desses canais não convencionais. A linha entre ciência, espionagem e espiritualidade se borra aqui. Se existe uma confederação, uma organização política de mundos, isso implica que a Terra é um pária, ou um território protegido, ou talvez um experimento em quarentena. Os arquivos não dão a resposta final, mas mostram que as perguntas foram feitas nos níveis mais altos. A conexão com a religião é talvez o aspecto mais explosivo e menos explorado oficialmente, embora esteja implícito em muitos textos. Quando analisamos os relatos bíblicos e apócrifos sob a ótica dos fenômenos aéreos modernos, as semelhanças são impossíveis de ignorar. Ezequiel descrevendo rodas dentro de rodas cheias de olhos, janelas, descendo do céu com barulho de muitas águas e fogo. Elias sendo levado em um carro de fogo. Os vigias do livro de Enoque. Durante anos, a teologia interpretou isso como manifestações divinas espirituais. Mas e se fossem descrições literais de tecnologia feitas por pessoas que não tinham vocabulário para descrevê-la? Documentos de inteligência que analisam a psicologia das crenças e o impacto do contato sugerem que governos consideraram seriamente a hipótese de que as religiões mundiais poderiam ter sido iniciadas ou influenciadas por contatos passados. O Vaticano, com seus quilômetros de arquivos secretos, é frequentemente citado em teorias de conspiração, mas é um fato histórico que a Igreja sempre manteve astrônomos e cientistas de ponta. A recente abertura da Igreja para a discussão sobre vida extraterrestre, batizaríamos um alienígena se ele pedisse, não é acidental. É uma preparação. Se os arquivos secretos do Vaticano corroboram os arquivos militares modernos, então a história da humanidade precisa ser reescrita não apenas nos livros de ciência, mas nos livros de fé. Anjos e demônios podem ser apenas termos antigos para diferentes facções de visitantes. Voltemos à América do Sul para tocar num ponto sensível: o Peru e as múmias de Nazca. Recentemente, a apresentação de corpos dessecados com 3 dedos e crânios alongados no Congresso mexicano e em audiências peruanas causou um furor global. A comunidade científica tradicional reagiu com ceticismo imediato, gritando fraude. Mas os relatórios de tomografia, análises de DNA e estudos de carbono 14, realizados por laboratórios independentes e universidades, contam uma história que se recusa a morrer. Os corpos não parecem ser montagens.
Eles têm anatomia funcional, ovos com embriões dentro, implantes metálicos de ósmio e cádmio, metais raros e difíceis de trabalhar. Documentos relacionados a descobertas arqueológicas anômalas no Peru muitas vezes desaparecem ou são ridicularizados, mas a persistência física dessas múmias desafia o silêncio. Se forem reais, elas são a evidência dura que sempre se pediu. Elas conectam o fenômeno OVNI moderno ao passado ancestral das linhas de Nazca. Elas sugerem que a convivência com seres não humanos não é um fenômeno novo do século XX, mas algo que remonta a milênios. Os arquivos peruanos sobre avistamentos e a tradição oral dos povos andinos falam de seres das estrelas e pessoas-formiga que viviam no subsolo. Talvez os documentos oficiais modernos sejam apenas a última camada de um registro que está gravado em pedra e osso há muito tempo. A questão dos implantes é outro tópico que aparece na interseção entre relatos médicos e arquivos de investigação. Pessoas que afirmam ter sido abduzidas muitas vezes relatam procedimentos cirúrgicos estranhos. Por décadas, isso foi tratado como delírio. No entanto, existem memorandos e estudos, alguns realizados por médicos credenciados e cientistas de materiais, sobre pequenos objetos extraídos de pacientes. Esses objetos, muitas vezes do tamanho de um grão de arroz, exibem propriedades isotópicas que não correspondem à Terra, ou estruturas nanotecnológicas que não poderíamos fabricar na época da extração. Há documentos que discutem a possibilidade de monitoramento da população humana através desses dispositivos. Assim como marcamos animais selvagens para estudar seus movimentos, poderíamos estar sendo marcados. A ideia é aterrorizante, pois viola nossa soberania individual da maneira mais íntima possível. Se agências de inteligência têm conhecimento disso, e os arquivos sobre abduções sugerem que eles investigaram esses casos mais a fundo do que admitem. Então eles sabem que não podem proteger os cidadãos dentro de suas próprias casas. O silêncio aqui não é apenas estratégico, é uma admissão de falha total na segurança pública. Vamos falar sobre o Chile e o CEFA, Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos. O Chile é um exemplo brilhante de como a desclassificação e a transparência podem funcionar. Ao contrário dos EUA, o governo chileno criou uma agência oficial sob a direção da Autoridade de Aviação Civil para estudar o fenômeno. Eles analisam vídeos, fotos e relatos de pilotos de forma científica e aberta. Documentos e vídeos liberados pelo CFAA mostram objetos que não podem ser explicados. Um caso famoso envolve um helicóptero da Marinha chilena que filmou um objeto despejando uma substância desconhecida na atmosfera. A análise oficial concluiu que era um objeto voador não identificado. Ponto final. Sem tentar forçar uma explicação de balão ou gás, essa abordagem direta legitima o fenômeno. Os documentos chilenos são essenciais, porque vêm de uma autoridade governamental respeitada que diz: isso existe, temos os dados e não sabemos o que é. Isso tira o estigma, mostra que é possível para um governo tratar o assunto com maturidade. E se o Chile admite, o que impede as outras nações? Apenas a vontade política e o peso dos segredos acumulados. A Venezuela e a Bolívia também têm seus arquivos, embora o acesso seja mais difícil devido aos contextos políticos. No entanto, incidentes notáveis vazaram. Na Bolívia, o caso da queda de um OVNI em Tarija, em 1978, é um dos mais espetaculares. Milhares de testemunhas viram o objeto cair. O que se seguiu foi uma operação de recuperação rápida, supostamente com a intervenção de forças americanas, uma operação secreta da CIA em solo estrangeiro para recuperar tecnologia alienígena. Documentos diplomáticos da época mostram a tensão e a movimentação incomum na região.
Relatórios locais falam de um objeto cilíndrico e metálico. A rapidez com que potências estrangeiras intervêm em países soberanos para recuperar esses objetos é um tema recorrente nos arquivos globais. Isso reforça a ideia de que existe uma corrida armamentista silenciosa pelos destroços. Cada pedaço de nave recuperado é um bilhete de loteria para a supremacia tecnológica. A Bolívia, assim como o Brasil em Varginha, tornou-se palco de uma operação de limpeza onde a verdade foi a primeira vítima. E por falar em Varginha, 1996, sul de Minas Gerais. Este caso é talvez o mais bem documentado por testemunhas civis e militares na história moderna e o mais agressivamente acobertado. Os relatos não são de luzes no céu, mas de criaturas capturadas, hospitais fechados, movimentação de tropas e visitas de oficiais americanos. O que os documentos oficiais dizem? Oficialmente, a investigação militar concluiu que as testemunhas confundiram um homem doente e sujo, o tal Mudinho, com uma criatura alienígena. Essa explicação, contida nos inquéritos policiais militares, IPM, é considerada por muitos pesquisadores como um insulto à inteligência. No entanto, a existência do IPM em si prova que o Exército levou o caso a sério o suficiente para conduzir uma investigação formal massiva. O que não foi liberado são os filmes, as gravações de rádio e os relatórios de transporte, mas os vazamentos de informantes militares que falaram sob condição de anonimato descrevem a captura de duas criaturas, a morte de um policial militar, Marco Xerezi, por infecção generalizada após contato com o ser e o transporte da carga para a Unicamp e depois para fora do país. O arquivo Varginha é um exemplo clássico de contenção de danos em tempo real. A verdade vaza pelas bordas, pelas contradições e pelo silêncio ensurdecedor sobre o destino do corpo do policial Xerezi, cujos registros médicos permanecem um ponto de discórdia. A tecnologia descrita nesses encontros, e confirmada pelos sensores modernos, desafia nossa compreensão da inércia. Aceleração instantânea de 0 a Mach 10. Paradas bruscas. Movimento transmeio. Voar no ar e entrar na água sem desacelerar ou causar splash. Documentos de engenharia teórica, financiados por programas governamentais como o AATIP, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, tentam explicar isso através de conceitos como métrica de Alcubierre ou manipulação de gravidade. A ideia é que essas naves não se movem através do espaço, mas movem o espaço ao redor delas. Se isso for verdade, e se os governos têm documentos técnicos sobre isso desde os anos 50, significa que a ciência pública está 70 anos atrasada em relação à ciência negra. Significa que a crise energética, a poluição e as limitações de viagem espacial poderiam ter sido resolvidas décadas atrás. A ocultação desses documentos não é apenas um crime contra a verdade, é um crime contra o progresso humano. Eles estão sentados em cima da tecnologia que poderia nos transformar em uma civilização interestelar. Tudo em nome da segurança nacional e do lucro de complexos industriais. Mas quem são eles? Quando falamos de greys, nórdicos ou reptilianos, estamos usando terminologia popular. Nos documentos, eles são referidos como EBEs ou fenômenos aéreos anômalos. Mas a diversidade de relatos sugere que não estamos lidando com uma única civilização. Alguns parecem robóticos, sem emoção, focados em coleta de material genético. Outros parecem benevolentes, preocupados com nosso arsenal nuclear e a preservação do planeta. Há relatos de OVNIs desativando ogivas nucleares e outros relatos de OVNIs atacando aviões. Essa dualidade confunde os estrategistas militares. Como se prepara uma defesa contra algo que às vezes age como um irmão mais velho preocupado e outras vezes
como um cientista frio dissecando um sapo. A falta de um padrão claro de intenção é um dos motivos pelos quais o segredo é mantido. O governo não pode dizer, eles são amigos, nem eles são inimigos. A verdade documentada é, eles são complexos, variados, e nós não entendemos a agenda deles. Essa incerteza é inaceitável para quem gosta de ter respostas prontas. A conexão entre a consciência humana e o fenômeno é outro ponto que aparece nos estudos mais avançados, como os conduzidos no Rancho Skinwalker. Documentos produzidos pela NIDS, National Institute for Discovery Science, e posteriormente por programas governamentais, sugerem que o fenômeno reage a quem o observa. Ele sabe que está sendo observado. Às vezes, ele antecipa os movimentos dos pesquisadores. Isso leva à hipótese de que a tecnologia não é apenas porcas e parafusos, mas psíquica ou interdimensional. Se a chave para pilotar essas naves ou para contatá-los envolve a consciência, então a ciência materialista que usamos não é suficiente para explicar. Isso explicaria o interesse da CIA em visão remota e parapsicologia nas décadas passadas, projeto Stargate. Eles estavam tentando encontrar a interface entre a mente humana e a tecnologia alienígena. Os documentos desclassificados sobre visão remota mostram sucessos estatísticos impressionantes. Eles usaram médiums para localizar bases soviéticas e, segundo alguns relatos, para ver alvos fora do planeta. A ideia de que tudo está conectado deixa de ser um mantra hippie e passa a ser uma possibilidade tática militar. A grande virada de jogo aconteceu em 2017. O New York Times publicou a existência do programa secreto do Pentágono e os vídeos Gimbal, Go Fast e Flirum. Pela primeira vez, a Marinha dos Israel confirmou: esses vídeos são reais. Isso mudou tudo. Não era mais teoria da conspiração, era manchete de jornal sério. O que se seguiu foi uma cascata de novas legislações no ZIU, exigindo relatórios anuais sobre UAPs, fenômenos aéreos não identificados. A mudança de sigla de UFO para o AP foi uma tentativa de limpar o estigma, de recomeçar a conversa de forma séria. Agora, pilotos podem relatar sem medo de perder o emprego, e os relatórios explodiram em número. O que antes eram casos isolados, agora se revela uma ocorrência quase diária em áreas de treinamento militar. A desclassificação está acontecendo em tempo real, não por bondade do governo, mas porque a pressão tornou-se insustentável. A tecnologia de sensores civis também melhorou. Hoje qualquer um pode ter uma câmera 4K ou um radar de voo no bolso. O governo perdeu o monopólio da observação. E então veio David Grush, um oficial de inteligência de alto nível, com credenciais impecáveis, que foi ao Congresso do ZEUA e, sob juramento, declarou: o ZEUA tem naves intactas e corpos não humanos. Ele não viu pessoalmente, mas entrevistou dezenas de pessoas dentro do programa que viram. Ele entregou os nomes e as localizações ao inspetor-geral de inteligência. A reação? Uma campanha de descrédito previsível, mas também uma audiência histórica no Congresso. Ver políticos questionando oficiais sobre biológicos não humanos em rede nacional foi um momento divisor de águas. Grush alegou que pessoas foram feridas e até mortas para manter o segredo. Isso eleva a conspiração a um nível criminal. Estamos falando de assassinatos e intimidação para esconder a verdade. Se o que Grush diz é verdade, e ele arriscou sua liberdade e carreira para dizer isso, então estamos vivendo dentro de uma mentira histórica. A desclassificação controlada pode estar perdendo o controle. Mas o que tudo isso significa para a religião e a nossa história? Se aceitarmos a premissa de que eles estiveram aqui o tempo todo, então muitos dos nossos mitos fundadores precisam ser reavaliados.
as carruagens dos deuses, os Vimanas da Índia antiga, os deuses que desciam do céu para ensinar agricultura e astronomia aos sumérios. Talvez a humanidade nunca tenha estado sozinha. Talvez tenhamos sido guiados ou manipulados desde o início. A teoria dos antigos astronautas deixa de ser especulação do History Channel e passa a ser uma hipótese histórica plausível, apoiada por padrões de evidência que agora reconhecemos como tecnológicos. Se os anjos bíblicos eram mensageiros físicos de outra civilização, a mensagem de amor e paz, ou de temor e obediência, ganha novos contornos. Seriam eles nossos criadores? Nossos jardineiros? Ou somos apenas um zoológico galáctico que eles visitam de vez em quando? A reinterpretação dos textos sagrados à luz dos documentos ufológicos não destrói a fé, mas expande o conceito de Deus para um universo muito mais vasto e complexo. E o futuro? O que acontece agora que a tampa da caixa de Pandora foi entreaberta? A divulgação total é o sonho de muitos, mas é improvável que aconteça de uma vez. O que veremos é um gotejamento constante, mais documentos, mais vídeos, mais testemunhas saindo das sombras. A narrativa está sendo moldada para aceitarmos a presença deles como um fato da vida, assim como aceitamos o clima ou a internet. Pode haver uma tentativa de apresentar o fenômeno como uma ameaça para justificar mais gastos militares, a famosa falsa invasão, ou o projeto Blue Beam, teorizado por conspiracionistas. Ou pode ser que estejamos sendo preparados para um contato aberto. Se a Confederação Intergaláctica é real, talvez existam critérios para nossa entrada que ainda não cumprimos. Talvez precisemos parar de nos matar e destruir o planeta antes de sermos convidados para a mesa dos adultos. Os documentos mostram que eles têm interesse em nossas armas nucleares e no meio ambiente. Isso sugere que a sobrevivência da Terra é importante para eles. A questão dimensional é fascinante. Alguns documentos físicos descrevem naves que parecem maiores por dentro do que por fora. Isso é física quântica aplicada em escala macroscópica. Se eles vêm de outra dimensão e não de outro planeta, isso explicaria por que eles podem aparecer e desaparecer instantaneamente, atravessar paredes e se comunicar telepaticamente. Eles estariam aqui, mas em uma frequência que normalmente não percebemos. Como ondas de rádio que estão na sala agora, mas você precisa de um sintonizador para ouvi-las. Nossos cérebros ou nossa tecnologia podem estar começando a sintonizar essa frequência. O véu entre os mundos está ficando mais fino. A realidade que conhecemos é apenas uma fatia muito fina do bolo universal. Aceitar isso exige uma mudança de paradigma mental muito maior do que apenas aceitar homenzinhos verdes de Marte. Olhando para o Brasil novamente, temos uma riqueza de casos que merecem atenção global. A Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, onde 21 objetos foram perseguidos por caças da FAB sobre São Paulo e Rio de Janeiro. O ministro da Aeronáutica da época foi à TV e admitiu o ocorrido. Isso é inédito. O Brasil tem uma postura de abertura que deve ser valorizada. Nossos documentos são claros, nossos militares foram diretos, mas a pressão internacional muitas vezes silencia essas iniciativas. Há relatos de que, após grandes incidentes no Brasil, equipes americanas chegam para ajudar e levam as evidências. Essa subserviência na coleta de dados precisa acabar. O patrimônio ufológico brasileiro pertence ao Brasil e à humanidade, não a uma agência estrangeira. Pesquisadores brasileiros têm lutado bravamente para preservar essa história, e é graças a eles que sabemos tanto sobre Colares, Varginha e a Noite Oficial. Estamos nos aproximando de um momento crítico.
A inteligência artificial pode desempenhar um papel crucial na decodificação desses arquivos. Imagine alimentar uma IA com todos os documentos desclassificados, todos os dados de radar, todos os relatos de testemunhas em todas as línguas. A IA poderia encontrar padrões que humanos deixaram passar. Correlações entre atividade solar e avistamentos, entre testes nucleares e aparições, entre tipos de naves e locais geográficos. A tecnologia que usamos para buscar exoplanetas agora pode ser usada para buscar a verdade aqui mesmo. A análise de dados massiva pode ser a chave que faltava. Não precisamos mais esperar que o governo nos diga a verdade. Podemos extraí-la dos dados que já estão aí fora, dispersos. A arqueologia de dados, ufológica, é a nova fronteira da investigação. Mas no final das contas, o que mais assusta não são os alienígenas. O que mais assusta é a profundidade da mentira humana. A ideia de que pequenos grupos de pessoas tomaram decisões monumentais em nome de toda a espécie, sem nos consultar. Eles decidiram o que podíamos saber sobre o nosso lugar no universo. Eles decidiram manter a humanidade na infância, isolada e ignorante, para proteger seus próprios interesses. Essa traição de confiança é o verdadeiro escândalo. A recuperação da nossa história e do nosso direito à verdade é a batalha mais importante do nosso tempo. Não se trata apenas de ver um disco voador, trata-se de recuperar nossa soberania cognitiva, de saber quem somos, de onde viemos e que não estamos sozinhos neste vasto oceano cósmico. A jornada através desses documentos é uma viagem sem volta. Uma vez que você vê os carimbos, lê os relatos e conecta os pontos, o mundo nunca mais parece o mesmo. O céu noturno deixa de ser um teto vazio e se torna um oceano cheio de vida e mistério. Você começa a olhar para as notícias, para a história e para a religião com outros olhos. A dúvida se instala, mas é uma dúvida saudável. É a dúvida que impulsiona a busca. Não temos todas as respostas. Os documentos são fragmentados, censurados, às vezes contraditórios, mas eles apontam inequivocamente para uma única direção. Algo está aqui, algo tem nos observado, e o tempo do segredo está acabando. Cabe a nós agora continuar pressionando. Não aceitar o não como resposta. Apoiar os denunciantes, exigir transparência dos governos, estudar os arquivos disponíveis e manter a mente aberta, mas crítica. A verdade não será entregue de bandeja em um discurso presidencial. Ela será montada pedaço por pedaço por pessoas comuns, pesquisadores dedicados e cidadãos curiosos que se recusam a viver na escuridão. O quebra-cabeça é vasto. E algumas peças ainda estão escondidas nos bolsos de homens poderosos. Mas nós temos muitas peças na mesa agora, o suficiente para ver a imagem se formando. E a imagem é magnífica e aterrorizante ao mesmo tempo. Nós somos parte de algo muito maior. Se esses arquivos existem, alguém tentou escondê-los. Agora é a hora de mostrar. Se este vídeo agregou valor à sua vida, por favor se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo e alcançar aqueles que mais precisam. Obrigado por fazer parte desta comunidade.